agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, Nossa Senhora da Aparecida, e você, meu nobre assinante, está no ar, o lugar no pódio e o seu legado social. Hoje tem um programa especial para você, empresário, comerciante da cidade de Cabo Frio. Hoje nós vamos conversar sobre empreendedorismo. Hoje nós temos bastante coisa boa. Vou até mandar meus abraços aqui, bem rápido, para a gente ganhar tempo. Queria mandar também e agradecer a você que nos assiste pelo jovemtv.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Você que nos assiste pelo nosso blog, né? Sempre tem gente nos assistindo. Olha, muito obrigado a você lá no México que está nos assistindo, na Alemanha, na Noruega, na Rússia, em todo o Brasil, em Portugal. Muito obrigado a você por toda essa força que vocês dão para o nosso programa. Também queria agradecer ao pessoal da Jovem TV pela força, por acreditar no meu trabalho, por acreditar naquilo que eu estou fazendo. Tá? Muito obrigado, o Edson, Lebrinha, o Dil, o pessoal, os câmeras, o pessoal da técnica, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que nos encontram na rua e parabeniza pelo programa. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês. Tá? Eu quero também aproveitar e agradecer, mandar um abraço para você, que está nos assistindo lá no Jardim Esperança pelo Canal 9. Obrigado, que Deus te abençoe. E você que nos assiste pela Grande Cabo Frio no Canal 8, muito obrigado, que Deus abençoe vocês também, tá bom? Abraços especiais do pessoal da Pastoral da Sobriedade. Que programa maravilhoso, ontem, que partilha, cada dia que passa, a Pastoral da Sobriedade está com a partilha maravilhosa. E você, que tem problema, quer sair da droga, nos procure lá na Pastoral da Sobriedade, toda segunda-feira, nossas reuniões, lá na Casa de Maria, ali nos fundos da Magnalto, tá? Se você precisa de ajuda, nos procura, nós estamos aí para resolver o seu problema e para ajudar você a sair desse mas que doença que adoece todo mundo, inclusive a família. Lembrando, mandando também um abraço especial a todos vocês que participam conosco lá da missa, das 8h30 de domingo, tá? Padre Valdir, Padre Ricardo, um beijo especial para todos vocês. Marina, minha ex-companheira de banco, agora está no outro banco, foi para o outro banco que acha que está fazendo muito frio, né? Mas não tem problema não, uma hora você aconchega logo de mim, não tem problema não. Nós estamos lá esperando por você, tá bom, Marina? Um beijo para você. Beijos especiais, minha mãe, Dona Rita, um beijo, te amo, Deus abençoe a senhora, tá? Continua sendo essa jovem senhora maravilhosa do jeito que a senhora é, tá bom? Também queria mandar um abraço especial aos meus filhos, beijo especial, meus filhos, um beijo especial à minha neta Larissa, beijão para você, um beijo do vovô para você, Larissa, tudo de bom, tá? Também mandar um beijo, também não podia deixar de mandar para a dona Nilza, lá no Guarani, né? E também para a Rô, beijo especial, Rô, para você, que Deus te abençoe, tá? Está trabalhando, mas daqui a pouco você vai assistir. Olha, eu quero dizer para você, para falar das prof, nós, até agora, nada, né? Eu estou dizendo para você que, para vocês não dizerem que eu não falo nada, eu recebi, hoje nós estamos um pouco atarefados, mas só para mostrar, recebemos, não precisa não, Jefferson, não precisa não. Nós recebemos a carta pedindo para que a gente faça os nossos pedidos a partir do mês de agosto. Olha, eu dei entrada no mês de agosto e até agora nada, né? Vamos ver se a gente tem alguma coisa para ajudar. E dizer para as crianças que já estão abertas as inscrições, estão aguardando aí o din-din sair para poder a gente reiniciar os trabalhos. E quero dizer para você, olha, uma coisa que eu vou dizer para você, muito importante. Há 9 anos atrás,
Eu aqui no meu programa, eu falava, tá? Eu falava em todas as televisões, eu ia nos programas e falava que a Salineira iria criar uma bandidagem muito forte em Cabo Frio, porque estava tirando o transporte para os garotos praticar esporte, estava tirando o transporte não só das crianças das profs, das crianças de todas as escolinhas de Cabo Frio. Hoje nós estamos aí com o problema, a dificuldade que nós temos para resolver esse problema, essa doença, essa miserável doença que chama droga. A culpa é da nossa Salineira, que não ajuda a tirar essas crianças. Como uma criança, mesmo com R$1 a passagem, como que a criança pode sair lá do Jardim Esperança para vir fazer esporte em Cabo Frio? Então preste atenção. Há 9 anos nós falamos, vocês estão criando bandido para assaltar vocês. A realidade está aí. E se nós não tomarmos a posição real, vai ser pior. Vai ser pior. Quero dizer para você que é empresário, que o programa de hoje é todo para você. Atenção, os políticos, candidatos aí de Cabo Frio. O programa de hoje é todo de vocês. Queria agradecer especialmente ao SEBRAE e à Prefeitura Municipal de Cabo Frio pela cessão deste programa que nós vamos fazer hoje. Tá? Que hoje nós vamos dar aqui para vocês uma verdadeira aula ao empresarial de Cabo Frio. Tá? E queria dizer para vocês também, infelizmente hoje nós não temos, a nossa câmera não está muito boa, mas porque nós temos um convite para a Lei de Incentivo ao Esporte, tá? Uma palestra gratuita no dia 27 de julho, sexta-feira, às 15 horas, local 20ª subseção da OAB Cabo Frio. As vagas são limitadas, tá? Não haverá inscrição no dia. Eu já fiz a minha. Vou lá, que eu tenho interesse, né? Quero ver se você vai ter também, tá? Professor Sérgio Luiz Monteiro. Prazerão muito grande. Muito obrigado por ter vindo. Nós participamos do seminário, do Fórum de Debate de Desenvolvimento, Emprego e Renda, né? Promovido pelo SEBRAE, pela Prefeitura Municipal, e o senhor deu um verdadeiro show, né? Na apresentação dos trabalhos da... É o grupo temático Comércio. O comércio, né? Falou sobre o comércio. Então, professor Sérgio Luiz Monteiro, gestor empresarial, professor universitário, consultor, palestrante, motivador empresarial de recursos humanos também, né? Sim, recursos humanos também, desde 76 no mercado. Eu quero fazer a primeira pergunta, Sérgio, eu falo para todos os meus, eu até trouxe para mostrar, mas hoje nós estamos com um probleminha, que nós, mais uma vez, igual a semana passada, né? O aparelho não é compatível com o nosso aqui, mas não tem problema, a gente vai levar e vai mostrar. Vamos improvisar. Vamos, se Deus quiser. Eu faço sempre a mesma pergunta a todos os meus entrevistados. Quem é professor Sérgio Luiz? Bom, Sérgio Monteiro é um petropolitano, idealista, né? Petropolitano de nascimento, cabo-friense de coração. Eu fiz uma opção por Cabo Frio, há exatos 9 anos atrás. Vim para cá constituir a minha empresa de consultoria, que é Vocate Consultoria e Treinamento, e tive 8 anos como professor universitário de uma universidade local. Idealista, acreditando que o mundo se faz com pessoas motivadas e competentes. Petropolitano. Agora lá em Petrópolis está fazendo o quê? Uns 5 graus, mais ou menos? Petrópolis agora, no final de semana, eu vou para lá para curtir o friozinho, né? Tomar um chocolate, tomar um caldo. Que não dá para levar mais 2, não? Se der, a gente vai junto. Vai ser um prazer. Meu Deus do céu, aquele fundi, né? Fundi, exatamente. Horrível, né? Com essa temperatura, é horrível, horrível. Professor petropolitano, a família do meu pai é toda de Petrópolis. Depois a gente vai conversar sobre isso. Quantos anos em Capuri? Olha, Cabo Frio são aproximadamente 9 anos, completo agora em setembro. Mas você veio, fixou aqui, já exerce, indo e vindo todo final? Não, eu estou em Cabo Frio, vai para 9 anos, fixei residência aqui há 9 anos atrás. Vim para um desafio, que foi exatamente trabalhar numa empresa local,
E de 9 anos para cá eu constituí a minha empresa de consultoria e tenho trabalhado aqui para inúmeras empresas, mais de 50 empresas da região. Por sinal, eu queria agradecer ao senhor a hospitalidade. Ontem nós fizemos um pré-programazinho lá na sua residência. Ficamos muito felizes pelo atendimento que nos concedeu. Tá? Agora, me diz uma coisa, por que Cabo Frio? Por que escolheu Cabo Frio? Bom, como eu disse, é uma questão de idealismo, né? Eu coloquei um valor para mim. Quando eu ficasse velho e rico, eu me mudaria para Cabo Frio. Opa, então já está rico? Não, eu não fiquei nem velho e nem rico. Eu fiquei mais experiente, entendeu? E quando eu detectei que Cabo Frio era uma cidade que eu vinha passear e que tinha um excelente mercado, que haveria condições de vir para cá e continuar exercendo a minha profissão, então foi a escolha de Cabo Frio. Foi uma coisa bem direcionada. Me diz uma coisa, professor. Pelo que eu vi, a semana passada nós tivemos aqui o Zé Luiz, que também deu um verdadeiro show de empreendedorismo, né, mostrando de visão empresarial. Hoje a gente está conversando com o senhor. O senhor é um vendedor de sonhos? Olha, eu não sou vendedor de sonhos. O que eu faço é dar a minha contribuição para que o empresário transforme o seu sonho em realidade, e com isso é a consequência natural da existência de uma empresa, que é buscar o lucro da maneira mais saudável possível. E o senhor acha que o sonho de um empresário é o cifrão? É dinheiro? Veja bem, qualquer empresa que seja constituída, que seja privada, o objetivo básico dela é o lucro. Agora, você tem o lucro de maneira egoísta e você tem o lucro que uma parte dele você transforma em um bom ambiente de trabalho, você transforma num ambiente onde a motivação, a justiça, a meritocracia são valores que jogam uma empresa para cima e que, consequentemente, vai fazer com que o lucro passe a ser maior. Equipe motivada, preparada, bom ambiente, isso é fruto da cabeça de um empresário que sabe que dividir é uma máquina de aprender a somar. Isso a gente pede a você, para que você fique grudado aí na televisão. Não sai nem para tomar água, que você vai ver o que você vai aprender hoje aqui. Tá? Agora, o que leva o empresário a desistir dos seus sonhos? Bom, a característica do ser humano é o embate que acontece no momento em que você se depara com um problema, tá certo? Você tem aquela sensação, às vezes, de pequenez diante desse problema. E a tendência natural de muitas pessoas é se resguardarem, acharem que a dificuldade não vai compensar o esforço. Pelo contrário, eu acho que quando a coisa é um pouco mais complexa, só demora um pouco mais. Agora, nós dependemos exatamente dessa vontade, esse motivo para a ação, essa força interior que faz com que o ser humano continue de uma maneira, vamos dizer, focada na realização dos seus sonhos. Isso é que faz o empresário, às vezes, desistir, é a dificuldade. Eu acho que a dificuldade, no meu ponto de vista, para quem está motivado, é, vamos dizer assim, o combustível para fazer com que a pessoa continue caminhando. O senhor não acha que a motivação para o empresário, para ele realizar os seus sonhos, seria ele participar e criar vídeos promocionais diante da imprensa, uma promoção dos seus produtos diante da imprensa, e Cabo Frio está faltando isso, porque Cabo Frio é uma cidade, nós vamos falar mais tarde aqui, Cabo Frio é uma cidade turística. Pô, mas os empresários locais não apresentam, a gente não vê propaganda de empresário local, principalmente do Shopping da Gamboa. A gente não vê na televisão, a gente não vê nas rádios, a gente não vê em lugar nenhum. Como pode o senhor veio de Petrópolis para conhecer a Gamboa? Alguém teve que falar para o senhor, ou o senhor, por um acaso, passou para ir para Búzios, alguma coisa, porque realmente eles não falam. O senhor não acha isso um absurdo, não? A sua pergunta é uma pergunta que ela vai ao encontro do plano de marketing que foi feito aqui pelo Sebrae, e a empresa focal contratada pelo Sebrae. E uma das perguntas que foi respondida pelo povo é que falta exatamente um trabalho de marca, ou seja, agregar marca à nossa comunidade. Nós temos várias empresas, tá certo? Nós temos várias empresas com produtos maravilhosos, mas que, pelo fato de acharem que o marketing, como a área de treinamento, é simplesmente uma forma de jogar dinheiro fora, o que não é o caso, eu volto a falar, o marketing bem feito e um treinamento bem feito é moeda para você fazer com que o seu resultado se maximize. Então, o que acontece? Se não há investimento na marca local, tá certo? O que acontece com o consumidor local? A tendência dele é buscar a marca fora, como foi detectado no plano de marketing feito por essa empresa. É verdade. E uma coisa que eu vou falar para você em casa, você empresário, olha só,
Nós estamos aqui agora, a melhor empresa de Cabo Frio para você divulgar os seus produtos. A nossa empresa, a televisão, a Jovem TV, ela tem o cabeamento próprio no jardim, toda a Grande Jardim Esperança. E será que não interessa 40 mil pessoas assistindo a Jovem TV ao empresário? Com certeza interessa. Agora, tem que haver divulgação. Nós temos que partir da premissa que Cabo Frio, os produtos que são comercializados, as marcas que existem no local, são marcas fortes. Agora, para isso, nós temos que criar uma consciência em torno dessa marca. Eu preciso saber que determinado produto é um produto que tem dentro dele qualidade, que tem proposta, que tenha conteúdo. Então, nós temos um amplo segmento de empresas na região que só precisa um pouco mais de divulgação. Criar uma consciência de que Cabo Frio é uma cidade que não depende do Rio de Janeiro. O senhor não acha que talvez o empresário em Cabo Frio, ele inverte os papéis, ele acha que propaganda é despesa? O foco é exatamente esse, é que eu vou falar novamente. Propaganda, porque o marketing, para muitos, ele é uma despesa que é dinheiro jogado fora, da mesma forma que o treinamento também é dinheiro jogado fora. Quando não deveria, quando, na verdade, é o que ele tem que fazer sempre para ganhar mais. Eu vou mais longe, inclusive. Eu acho que se eu for fazer propaganda, vamos dizer assim, para fortalecer a minha marca, para colocar a minha marca na mídia, eu tenho que preparar a minha equipe condignamente, uma equipe que tenha um conteúdo teórico muito bom, para na hora que esse boom de vendas chegar na minha loja, ou no meu comércio, ou na minha empresa, a minha equipe esteja preparada para receber o cliente de braços abertos. E olha, vou falar para você de coração, se você tem 4, 5 funcionários e acha que não tem que preparar esses funcionários com o produto, preparar da maneira que você quer colocá-lo no mercado, está enganado. Começa daí. Daí é que começa, quando você investe preparando, com recursos, através de cursos, né, preparatórios, para que seu funcionário atenda bem, aí que começa. Nós vamos ver, porque senão a gente vai tomar tempo aqui, talvez até não dê nem para a gente ver o programa. Então, dá para a gente mostrar o programa? Deixa eu só fazer um complemento. A motivação, pessoal, na minha opinião, eu trabalho com recursos humanos desde 1976 e a gente se depara com empresas em que trabalham treinamento e trabalham aspectos motivacionais, tem o resultado. E a mesma empresa do lado, que não trabalha a motivação dos seus funcionários, que não dão a formação técnica para os seus funcionários. É nítido você se deparar com duas realidades. A mesma empresa, o mesmo segmento, a mesma rua. Um tem luz e o outro não tem luz. É exatamente por aí. Aí cabe você ter essa visão, o que é, se você quer continuar com a luz ou se você quer ficar no escuro. E você colocou bem. Mas eu só tenho 4 funcionários. Aí é que mora o problema. Se eu só tenho 4, nós temos que treinar esses 4 para eles representarem, na realidade, 8. E aí, quando chegar o outro, esses 4 já vão preparar... Multiplica. Mais um. Vai ser exatamente isso. É exatamente por aí. A gente sabe que eu fui gerente de banco muitos anos no Rio de Janeiro, e às vezes eu saía do Rio de Janeiro, o Bamerindos me levava para Curitiba para fazer curso, pagando avião, pagando alimentação, pagando hotel, pagando tudo, para poder exatamente vender o seu produto, né? Porque o banco... Exatamente isso. Professor, vamos dar uma olhada no nosso trabalho? Bom, na quinta-feira da semana passada foi apresentado aqui em Cabo Frio, dentro do Fórum de Emprego e Renda, foi apresentado um plano de marketing, tá certo? Que foi feito em junho, em meados de 2010. Esse plano de marketing, o que aconteceu? Por uma empresa aqui chamada Focal, contratada pelo Sebrae para fazer o levantamento, eles entrevistaram 300 pessoas em 4 endereços da cidade. 300 consumidores, que têm renda variando de R$ 1.500, tá certo? Ou até R$ 2.400. Quer dizer, esse pessoal foi avaliado onde? Na Gamboa, no centro da cidade, na Praia do Forte, tá certo? E o que acontece? E os empresários, foram 40 empresários, responderam com relação àquilo que eles consideram de falha nas suas empresas. Então, esse material faz um raio-x do que é o comércio hoje em Cabo Frio. E hoje, agora nós vamos apresentar para vocês, porque depois nós vamos falar sobre isso. Apenas 3 empresários que estiveram presentes? Nós tivemos uma surpresa, né? Enquanto a área de turismo, nós tivemos quase, me parece, 30 empresários. Acessibilidade, tivemos 11.
11 pessoas? 11 pessoas. E no nosso caso específico, para surpresa nossa, nós nos deparamos com 3 empresários do setor comercial que foram participar do fórum. Então, você veja que os resultados que eu vou mostrar aqui são resultados que eu coloquei assim como altamente representativos e que deveriam ser preocupantes no meu ponto de vista. Olha, você vai se surpreender. Vamos nele? Vamos lá. Vamos lá. O que acontece? Foi perguntado para os empresários como é a participação coletiva dos empresários para ampliar os resultados do comércio de Cabo Frio. Essa participação coletiva, não está dando para ler com muito detalhe, mas o que acontece? Essa participação, a resposta que foi dada é muito simples, não há participação. Ele tem vontade de participar, mas não participa. Tudo aquilo que nós fazemos, vamos dizer assim, para organizar vários empresários para debater um determinado tema, o que acontece, como aconteceu no próprio fórum. Tá? Quantas empresas nós temos em Cabo Frio? E essas empresas não compareceram, somente 3. É a fraqueza. É uma das fraquezas. Tá certo? Quer dizer, eles têm vontade de participar, e quando têm oportunidade, não participam. E um curso de graça, né? E é 0,800. Quanto o empresário gastaria para fazer um curso daquele? Veja bem, isso aí não é um curso, isso aí é uma empresa que foi contratada pelo SEBRAE para levantar a realidade do comércio de Cabo Frio, e esses dados são apresentados para o empresariado a custo zero. Então, é muito fácil eu saber dos problemas da minha cidade, eu trabalhar em cima dos problemas. Tá? Eu vou passar aqui a imagem, vai ficar mais fácil para a gente entender. Eu vou mostrar a vocês. Esse material, por exemplo, avaliação do próprio negócio, os empresários, são 40 empresários, fizeram uma avaliação em que você tem a avaliação do péssimo a muito bom. Então, o que aconteceu? 300 pessoas que participam desse estudo. 300 pessoas, foi na Gamboa, no centro... Gamboa, centro, na Praia do Forte e no Boulevard Canal. 4 endereços onde o nosso povo da cidade, ele convive para fazer as suas compras. 300 pessoas. 300 pessoas. Então, vocês vejam o seguinte, esse material que está aqui, vocês vão ver o seguinte, a reclamação, eu não sei se está dando para ler, mas eu tenho preços praticados, eu tenho, em vermelho, são resultados, vamos dizer assim, negativo. Então, eu tenho 19% das pessoas que responderam, consideraram os preços praticados em Cabo Frio altos. Abusivos, tá certo? E foi dito, inclusive, que o que acontece? O povo local, ele sofre no final do ano, dezembro, janeiro e fevereiro, porque os comerciantes, de uma forma geral, aumentam os preços. E nós aqui pagamos a conta. Exatamente. Então, quem mora reclama disso com toda a razão. Então, você veja, de 300 pessoas que participaram do estudo, 19% reclamam do preço. Eu coloquei aqui como uma força. Se eu tenho 82%, tá certo? Que acham que o preço está bom e 19% que está dizendo que é ruim, eu tenho a maioria favorável. Exatamente. Mas eu tenho, por exemplo, aqui a apresentação dos estabelecimentos, que é exatamente o que é a proposta de visual. A proposta de visual, 45% das pessoas que participaram da pesquisa disseram que não gostam da proposta. Quer dizer, quase a metade. Quase a metade das pessoas disseram que a programação visual da loja, a maneira de apresentar a mercadoria, o visual de uma forma geral, de repente os uniformes dos atendentes, entendeu? Ou seja, a proposta. Às vezes um detalhezinho faz o conjunto. Perfeitamente isso. Então você veja que 45% colocam como um fator negativo de sucesso do comércio local. Quer dizer, tecnicamente a gente fala que um ponto comercial, ele sobrevive somente 2 anos. Você precisa investir em cima dele para ter aquele diferencial competitivo, para mostrar que algo está sendo feito. Então, nesse aspecto, nós tivemos 45% que consideraram desfavorável a qualidade do visual do comércio local. Uma fraqueza. Fraqueza também. Aí você veja que o pós-venda, o que é o pós-venda? O pós-venda é exatamente aquela coisa, o cliente comprou e dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, ele vai voltar? Então, o que acontece? O que foi dito aqui? Os próprios empresários dizem que o banco de dados
que é onde você cadastra o nome do cliente, o bairro que ele mora, quanto que ele ganha, se ele é Flamengo, se ele é Fluminense, o time de futebol que ele faz. Dia de nascimento para mandar uma carta. Data de nascimento, onde você agradece pela fidelidade dele, o fato dele ter vindo à nossa loja. Quer dizer, esse banco de dados que a gente deveria hoje estar trabalhando e entendendo que esse banco de dados é super importante para a gente trabalhar o pós-venda, é dito pelos empresários que eles não trabalham no banco de dados. E os clientes dizem que o pós-venda não existe. Quer dizer, não tem fidelidade nas vendas. Não trabalhamos a fidelidade. E hoje é muito mais caro eu fazer um cliente novo do que manter um cliente antigo. O pós-venda, qual é o sistema? Eu tenho empresas locais aqui que são empresas de marca de fora, empresas fortes, e essas empresas, o que elas fazem? Eu vejo o caso da minha filha, constantemente, quando chega produto novo, a vendedora, com seu caderninho, aquele trabalho lá antigo do passado, ela liga e fala, eu queria falar com a Natália e avisá-la que nós temos aqui várias propostas, temos promoções. Isso faz com que o cliente que está inativo e que nem está pensando em consumir, ele vai voltar na loja porque foi alertado de que alguma vantagem está sendo oferecida a ele. Então, o pós-venda, você veja que 92% dos clientes reclamaram. Não há pós-venda. Quer dizer, o cara não quer que eu volte na sua loja para comprar ou no seu restaurante. Né? Se a gente for analisar friamente, se eu não trabalho pós-venda, eu não estou preocupado com o seu retorno na minha loja. É verdade, é verdade. Tá certo? Que fraqueza. Que fraqueza. 92% colocam isso como fraqueza. Um outro ponto ali eu tenho que é as condições de pagamento. 7% colocam como não ideal. Então, eu tenho boas condições de pagamento, 7% contra e 93% a favor. Eu tenho condições de pagamento. Agora, eu tenho preço ruim, tá certo? Eu tenho pós-venda ruim e eu tenho proposta visual ruim. Eu tenho 3 coisas ruins contra uma boa. E essa aí já é uma força. Já é uma força. E aí depois eu tenho, por exemplo, horário de funcionamento. O que acontece com o horário de funcionamento? O comércio fecha às 6 horas. Então, imaginemos eu e você trabalhando até às 6 e você quer comprar uma camisa para me dar de presente. Uma cidade turística. Cidade turística. Então, o Sérgio vai fazer aniversário, o Roberto quer dar um presente para ele, só que quando o Roberto sai do seu trabalho... Que lembra do Sérgio, mas não tem comércio aberto. É verdade. Tá? Então, foi dito aqui por um grupo de empresários... Está aí a grande vantagem dos grandes shoppings, né? Exatamente, que funciona até às 10 da noite. Até 10 da noite. Que possibilita exatamente a você sair do seu trabalho às 6 horas, lojas de beira de rua, e você vai comprar no shopping. Ou seja, vai haver uma concorrência, de certa forma, desleal para o comércio do centro da cidade, quando comparado ao shopping que vai chegar. Isso mas eles é que estão provocando. Essa, vamos dizer assim, essa inércia, tá certo? Numa cidade turística, eu fui empresário em Petrópolis, tá? A minha loja ficava no Centro Nervoso, e eu só fechava a minha loja por volta de 19h30. Eu pegava todo o retorno da Rua Tereza, que era em Petrópolis. Essa aí é uma força, mais uma força, né? Então, você veja, não é nem a questão da força em si. O horário de funcionamento, ele precisa ser melhorado. Eu tenho empresas da região que já alteraram esse horário e declararam que, com a alteração do horário, tiveram melhorias dos seus resultados. Quer dizer, agora, não adianta nós falarmos em 3 ou 4 empresários. Nós temos que falar de uma sociedade inteira, de uma categoria. E aqui em Cabo Frio, nós podemos falar, e tem a realidade... Tem restaurantes que fecham 3 horas da tarde. Uma cidade em pleno verão. Em pleno verão. Em pleno verão, uma cidade turística. Tá, então, essa adaptação do horário de atendimento é uma coisa que a gente tem que olhar com muito carinho, porque é um diferencial. Então, se eu postergava o fechamento da minha empresa e vendia, como lá no próprio fórum, foi debatido com uma comerciante, uma amiga nossa, e ela falou que ela mudou o horário dela de atendimento, ela vendeu R$ 1.500 em dinheiro de 6 às 7h30 da noite. Isso diariamente? Isso diariamente. Então, você veja a diferença entre você trabalhar num horário que é um commodity, que todo mundo trabalha, e você adaptar o seu horário a uma necessidade, a um anseio, um desejo do povo local. O que Búzios fez. Búzios fez e os resultados aparecem. Por isso que dizem que Búzios tudo é Búzios, porque a Búzios começa às 8 horas da noite. Sabe, você tem o comércio aberto até... Você vai comprar uma camiseta de presente bem-vindo a Búzios, leve Búzios no coração, meia-noite você está comprando. É verdade. Você quer comprar um óculos, um relógio, o que você quiser, tá certo? Então, tem que haver essa consciência. Nós vamos ter que mexer no horário de atendimento. É verdade. Isso é fatal. Bom, eu tenho outro fator aqui, por exemplo, que é a relação com os fornecedores. Relações com fornecedores, eu tenho que 41%
das pessoas dos empresários que participaram, disseram que essa relação com o fornecedor não é ideal. E a gente sabe que, quanto melhor eu me relaciono com você, evidentemente que existe uma possibilidade de eu oferir vantagens dessa relação. É o Roberto achar que o Sérgio é uma pessoa que é um empresário, vamos dizer, sério, competente, você pode até dar uma flexibilidade maior numa condição de pagamento, você pode tentar, dentro do possível, entregar uma mercadoria num tempo mais hábil, tá certo? Então, se eu reconheço que 42% das pessoas que participam estão dizendo que a relação com o fornecedor não é ideal, eu tenho problema. Lógico, é uma eu fraqueza. tenho que azeitar essa relação. Isso é uma outra fraqueza. Exatamente. Eu preciso azeitar essa relação para que a minha relação com o meu fornecedor seja a mais saudável possível. Para que não aconteça numa autoestação, por exemplo, uma mercadoria não ser entregue, um prazo de pagamento ser incompatível com a minha possibilidade de caixa, tá certo? Então, essa relação tem que ser azeitada, ela é de fundamental importância para o sucesso de uma organização. Mais uma fraqueza. Mais uma fraqueza. E eu tenho aqui, por exemplo, que é o atendimento ao cliente. 66% das pessoas que participaram se colocaram infelizes com o atendimento recebido. E é, realmente. Você vai procurar, quantas vezes você vai procurar a pessoa vai procurar uma agulha e o bom vendedor vende o botão? Existe até uma piada, né, que o indivíduo ele foi comprar um determinado produto, tá certo? Ele foi comprar lá atrás, no passado, e ele saiu da Mesbla com uma lancha e um carro zero. Então, tudo vai depender exatamente da formação desse profissional, tá certo? Do poder de indução, exatamente daquele sorriso aberto, daquela forma, vamos dizer, inteligente de expor uma mercadoria. É aquilo que eu digo, é um cliente que sabe, é um vendedor que sabe que atrás de um anzol você pode vender uma carretilha. É verdade. E atrás de uma carretilha você pode vender uma lancha. Você não sabe o potencial daquele cliente que está na tua frente. Mesmo que esteja de chinelo e bermuda. Mesmo que esteja de chinelo e bermuda, não pode haver discriminação. Então, o que acontece? Nós precisamos, para que esse atendimento que eu coloco aqui, que estão reclamando em 66%, nós precisamos de pessoas capacitadas, precisamos de pessoas motivadas para darem o seu melhor. E a consequência natural de dar esse melhor é que o resultado que a empresa tem passa a ser, isso aí, ao longo dos anos que eu estou aqui em Cabo Frio, eu vejo faturamentos aumentar de 15% a 30%, mexendo só num fator, que é a motivação. Mais uma fraqueza do Mais empresário. uma fraqueza. Aí você tem, por exemplo, a relação com os clientes. 63% se dizem satisfeitos. O relacionamento com o cliente, no dia a dia, tá certo? Você chega numa loja, por exemplo, você encontra... Tem diálogo. Não tem diálogo. Você pega aí num grupo de pessoas sentadas atrás de um balcão... Permanecem. E pergunta para você o que você quer. O senhor deseja alguma coisa? Não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. Não... Pode até dar um bom dia, mas ela pergunta se você quer alguma coisa. Então eu pergunto a você, eu entro numa loja de roupa íntima, eu entro numa loja da Gamboa para comprar uma sunga de banho, e o vendedor pergunta se eu quero alguma coisa? Não, eu estou ali só para passear. Se sou eu, digo para você, eu como vendedor, você chegou meio aborrecido lá, bom dia, senhor, tudo bem? O senhor está zangado por quê? É flamenguista, o Flamengo perdeu, mas tem outros jogos pela frente. Sim. O que o senhor deseja? A gente pode ajudar em alguma coisa? Mas veja bem, esse sorriso que você falou, essa maneira de você mostrar, que encarar a vida, mostrando que talvez a derrota daquele dia represente o início de uma caminhada, de uma outra vitória, você está jogando, você está criando com o cliente uma atmosfera positiva. Exatamente. Você está aproximando. Será que a atmosfera seria um fator de indução de venda? Tá certo? Será que eu encantando o cliente, essa simpatia que eu exponho, que eu apresento, isso não pode se refletir numa gorjeta, isso não pode se repetir no aumento do ticket médio? Exatamente. Então, mas para isso nós temos que ter o quê? Um grupo devidamente preparado. Nós temos que ter uma consciência de que treinamento não é despesa. Treinamento é forma de eu aumentar o meu lucro. Tá certo? Então, essa relação com o cliente, novamente, ela tem que ser amadurecida e muito. Não adianta eu pegar uma pessoa que não tem experiência nenhuma e colocar atrás de um balcão. Ela não tem técnica de atendimento, ela não conhece o produto que ela vai vender. Então fica muito complicado. E se você não conhece o que você está vendendo, como vai vender? Qual é o argumento que você vai ter para você fazer uma venda casada? Que argumento que você vai ter para você oferecer um determinado tipo de produto? Você não conhece o segmento. Eu me coloco como... Existe aquele livro, O Maior Vendedor do Mundo. Eu sou um deles, porque eu só vendo aquilo que eu compro. Se eu comprar, eu sei vender. Se eu não comprar, porque não serve para mim, não serve para ninguém. Então, não vou trabalhar com ela.
Você lembra lá atrás, no passado, uma coisa que acontecia muito, é o seguinte, o camarada ele não sabia, o profissional, ele não tinha experiência nenhuma, ele não tinha formação nenhuma, ele ia ser vendedor. Lembra disso? Lembro. Eu tenho 58 anos, tipo assim, como a gente dizia lá atrás no meu passado, se você não sabe, se você não tem a facilidade de aprender matemática, vai fazer administração de empresa, vai ser advogado. É verdade. Tá certo? Se você não tem profissão, vai ser vendedor. Gente, vendedor é uma arte. Vender é uma arte. Agora, será que essa arte pode ser desenvolvida? Com toda a certeza do mundo. Se nós trabalhamos as fraquezas e podemos trabalhar as fraquezas e torná-las oportunidades, se nós trabalhamos ameaças, entendeu? E a gente pode transformar ameaças em forças, nós podemos pegar uma pessoa que é repleta de boa vontade, uma vontade de saber imensa, nós podemos dar a ela conteúdo técnico e conteúdo de motivação e transformar essa pessoa num baita vendedor. Às vezes a gente passa na rua, só em dar bom dia para uma pessoa, a pessoa abre um sorriso. Sorriso, o que é? Será que não é a luz da alma? Será que não é o espelho da alma? O que um sorriso gera para você, Roberto? Para mim é felicidade. Felicidade? Será que você vai sorrir para a pessoa? Lógico. Então, é aquilo que eu digo sempre. Gentileza gera gentileza. É verdade. Tá certo? Um sorriso gera um sorriso. É verdade. É o espelho da alma. É verdade. Mais uma fraqueza. Aí eu tenho uma outra fraqueza aqui, relação com a população. Relação com a população, eu tenho que 55% coloca como não ideal. Quer dizer, 55%, exatamente isso. Que fraqueza. A avaliação do próprio negócio. São os empresários dizendo isso. Que a relação... O próprio empresário falando dele mesmo. Exatamente. A relação... Do seu próprio negócio. Exatamente isso. Então, você veja que 55%... Ele não sabe se relacionar com a população local. É isso aí. Então, essa avaliação, veja bem, é uma coisa que nós temos que imaginar, que é uma avaliação que ela é muito dura, ela é muito crítica. Isso aí, no meu ver, pessoal, é um sinônimo de maturidade. Porque quando eu digo para mim que eu tenho, quando eu reconheço uma fraqueza, eu tenho uma oportunidade de trabalhar essa fraqueza. Exatamente. Se eu estou ameaçado com alguma coisa, eu tenho autoconhecimento de que essa ameaça tem que ser trabalhada para que a gente busque exatamente um equilíbrio maior para a nossa empresa. Então, eu parabenizo esse grupo de empresários que fizeram esse diagnóstico, porque é muito importante, é um sinal de maturidade de uma categoria, reconhecer que algo não anda bem. Eu vou citar um exemplo para o senhor, que eu vi uma pesquisa, o IBGE faz uma pesquisa em todas as cidades, e antigamente se fazia pesquisas onde os prefeitos das cidades, principalmente mais onde tinha favela, preferia omitir que a cidade tinha aquela favela. Se ele está omitindo, ele não está levando a solução. Ele tá segurando o problema para ele, porque se ele está se relacionando, dizendo que existe aquele problema, porque ele está precisando de ajuda. É o problema da consciência, né? Da Existe o problema? Então vamos solucionar. É exatamente por aí. É onde eu parabenizo o grupo pela maturidade em fazer esse relato maduro e dizer onde nós estamos com problema, determinados departamentos. Então fica muito mais fácil. Agora, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho 40 empresas participantes. Eu pergunto a você, Roberto, quantas empresas nós temos em Cabo Frio? É uma infinidade. Eu vou me atrever a dizer assim... Infelizmente, eu não trouxe essa resposta para o senhor. Eu vou dizer 1000. Então, eu tenho 40 empresas que estão respondendo os problemas de 1000. Exatamente. Eu vou me reservar o direito de fazer um comentário de Petrópolis. Por coincidência ou não, quando nós fizemos a Fereza, que foi uma feira há 12 anos atrás, nós tivemos também 40 empresas que participaram do processo de inovação da Rua Tereza. E naquela ocasião, minha gente, eram 1.200 empresas que hoje na levou Rua Petrópolis, que hoje foi declarado pela Assembleia Legislativa Petrópolis a cidade da moda. Cidade da moda. Foco no varejo, mas que também tem alguma coisa de atacado. Lógico. É um projeto que já vem de muitos anos. Lógico. Mais uma fraqueza. Bom, então você veja que é mais uma fraqueza. Quer dizer, dá para a gente sentir o seguinte, essa avaliação feita pelos empresários, onde eu tenho 3, 6, 10 fatores, tá certo? Eu tenho 2 que são positivos. Só 2 positivos. Só 2 positivos. Agora... Falta de investimento. E conhecimento, às vezes, do próprio... Às vezes, falta conhecimento do consumidor. Qual é? Às vezes, o cara se instala numa área que não é a área para ele se instalar. Exatamente isso. O que acontece? Você vai reparar a questão da fraqueza
ou a força. Cabo Frio hoje, você está dividido, foi uma pergunta feita também, e foi colocado como fraqueza. É importante citar, você tem duas categorias em Cabo Frio. Você tem a categoria dos proprietários e você tem a categoria dos empreendedores. Tá certo? Onde, de um lado, você tem um grupo de pessoas que detêm os imóveis de Cabo Frio e que cobram luvas, que cobram aluguel, dos empresários que se estabelecem nesses pontos comerciais. Então, você monta uma empresa, você passa 1 ano, 2 anos, completa 3 anos, você tem que renovar. Então, esse proprietário, às vezes, olha e vê que o Roberto está indo muito bem, ele, na renovação, ele quer luva. Tá certo? E aí o empresário, ele não aguenta bancar aquela luva. E você nota que vários pontos comerciais, às vezes, são trocados exatamente em função de quê? Como eu não posso pagar a luva, eu mudo de ponto. E, às vezes, eu mudo de ponto e eu acabo com o meu negócio. É verdade. Professor, às vezes, o empresário pode achar que a gente só está falando mal dele. Tem alguma coisa boa aí? Vamos virar a página para ver se a gente... Não, a coisa boa eu já falei. É o problema do autoconhecimento. É no momento em que eu reconheço que alguma coisa vai mal e que eu vou trabalhar se alguma coisa mal. Isso você está demonstrando para o empresário que ele ainda não viu. Não, já foi visualizado por pesquisa. Eles viram isso e estão muito conscientes. E o grupo está mobilizado. Tá certo? Exatamente. O Ricardo, o Ricardo, que é da DIC, que foi o primeiro presidente da Comissão de Emprego e Renda, e outras pessoas que são imbuídas desse propósito, que me falta o nome agora, me perdoem, mas são pessoas que estão muito conscientes, porque esse evento que teve lá na Ferlagos reuniu quase 200 pessoas para debater vários segmentos. Então, foi um evento maravilhoso. Eu nunca vi, poucas vezes eu vi em Cabo Frio, você ter 200 pessoas numa sala para falar das dificuldades de uma cidade, em vários segmentos. É verdade. Tá certo? Bom, o outro ponto importante, o que o pessoal compra em Cabo Frio? Tá certo? E a gente verificou... São produtos oferecidos? Quais são produtos oferecidos, mas veja bem, quando a gente fala de Cabo Frio, nós temos aí 300 pessoas entrevistadas e nós verificamos o seguinte, o nível de estudo é nível médio. E a faixa de renda média, tá certo, é em torno de R$ 1.500. Então, você nota que essas pessoas... Poder aquisitivo bom. Um poder aquisitivo relativamente bom, tá certo? Mas você tem uma faixa de salário média de R$ 1.500. E aí você nota o seguinte, 82% das pessoas compram o quê? Comida. Tá certo? 82% compra comida, aí você tem, por exemplo, 80% que vão comprar roupas, acessórios de vestuário, sapato. Fora. Aqui em Cabo Frio. Então, tem muita gente que prefere comprar fora. Isso aí, depois a gente vai... Mas veja bem, alguma coisa sobre isso. Nessa parte que eu estou dizendo a você, o que compra em Cabo Frio, nós estamos falando exatamente o seguinte, quando eu falo de alimentação, quando eu falo de remédio, quando eu falo de sapato, tá certo? Quando eu falo das coisas básicas, são compradas em Cabo Frio. Você entendeu? E aquilo que não é básico, que está relacionado com um desejo, com um sonho, eles vão buscar fora. É o que poderia gerar riqueza para a cidade. Agora, exatamente isso. Agora, por que acontece de buscar fora? Você abordou no início do programa o quê? A capitalização, o trabalho de construção de uma marca, de agregar valor. Tá certo? Então, é dito assim, a pessoa que tem dinheiro compra em Cabo Frio. Foi dito aqui. Os clientes que participaram, essas 300 pessoas entrevistadas, disseram que a classe A de Cabo Frio não compra em Cabo Frio. Vão para o Norte Shopping. Não querem aparecer na cidade. Preferem fazer um passeio? Preferem fazer um passeio, preferem visitar uma pessoa conhecida no Rio. Gastar 3 vezes mais. Vão no Norte Shopping, vão no Barra Shopping, vão no Rio Sul e gastam lá. Você vê, por exemplo, pessoal, é um fator muito interessante. Móveis planejados. 300 pessoas que foram entrevistadas. 4% dizem que compram em Cabo Frio. 96% ou não compram em Cabo Frio, ou quando vão comprar, compram fora. Que poder, o que é que a gente está perdendo, né? Olha que interessante. Agora, por que isso? E olha, eu venho de uma cidade que é uma cidade muito boa, minha terra Petrópolis, acho o Cabo Frio, a Teixeira e Souza, nós temos lojas de imóveis ali maravilhosas, propostas altamente arrojadas, entendeu? E o que acontece? Esses 4% é fácil a gente entender. A renda per capita, ou a renda média das pessoas que participaram da pesquisa de R$ 1.500, não condiz, entendeu, com móveis planejados, não condiz com outros tipos de segmento, tá certo? Então, você veja que, no básico, como remédio, sapato,
alimentação é Cabo Frio, o que não é básico. A gente poderia citar aqui, por exemplo, artigo de decoração, exatamente, ó, eletrodoméstico, automóveis e outros veículos, vamos pegar material de informática, móveis planejados, moda praia. Moda praia, eu tenho que 31% compram fora. Quer dizer, o cara tem Cabo Frio, a Rua da Gamboa, e vai comprar fora. Perfeito. Agora, por quê? Aí que eu digo, por quê? Porque não tem investimento em cima de uma propaganda na mídia local. Veja bem, a mídia local, a força da mídia local. Poucas vezes, eu sou um cidadão do Brasil, eu trabalhei praticamente em grande parte do Brasil, e eu nunca vi uma televisão tão forte quanto na nossa região. Nós temos aqui o canal 7, nós temos aqui o canal 8, temos aqui o canal 11, o canal 10, são 4 canais locais. E mais canal aberto. Mais canal aberto. Então, o que acontece? O investimento na mídia, fatalmente, vai trazer o fortalecimento da marca. Vai trazer um conceito, as pessoas têm que saber que roupa de banho, Cabo Frio, tem propostas riquíssimas. Nós temos lojas aqui com potencial de exportação, com propostas altamente arrojadas, numa faixa de preço que, quando comparada a outras capitais, o nosso preço é imbatível. Professor, o senhor agora falou, você vê que eu não tinha conhecimento sobre esse detalhe de só 30% compra moda praia em Cabo Frio. O senhor vê o seguinte, que eu iniciei o programa falando que o empresário está precisando muito e muito se qualificar. Porque é inadmissível uma empresa, um shopping como esse, que vende para a Europa, e foi até na época dos questionamentos, foi um questionamento meu, por sinal, não sei se o senhor lembra, eu falei, por que o shopping Gamboa é tão falado e decantado com uma moda que vende para a Europa inteira, que revende como se fosse dela, a Europa compra aqui, vende como se fosse produto deles lá, e aqui nós não compramos o nosso próprio produto porque não tem oferecimento. O senhor chega de Petrópolis num final de semana em Cabo Frio, não se encontra uma única propaganda do Shopping da Gamboa. Nós estamos fazendo aqui de graça, né? Bom, veja bem, eu conheço a Gamboa, é um local meu de passeio final de semana, ir lá tomar uma cervejinha, bater um papo, conversar com um empresário ou outro. Nós temos empresas na Gamboa que são empresas que são renomadas, fantástica. Empresas com extrema organização, tá certo? Uma rua, como se fosse Rua Tereza exporta moda. O senhor me alertou por um detalhe, não são todos os empresários, a gente está falando daqueles... Nós temos um grupo, o que eu quero colocar aqui, minha gente, é o seguinte, fica muito difícil às vezes, como eu disse a vocês, eu prefiro falar da minha cidade. Você tem uma rua com 1.200 lojas, vocês imaginem isso. 1.200 lojas em que um grupo, uma diretoria de uma associação, nós batemos de porta em porta para trazer os empresários para dentro de um propósito comum, que era exatamente resgatar o valor dessa tão famosa Rua Tereza. Então, o que aconteceu? Com todo um trabalho feito de porta em porta, nós conseguimos 40 empresas de 1.200. Então, o problema não é da Gamboa. O problema é do empresário. O problema ele está no polo de moda que está em Goiânia, que trabalha com linho, ele está na Rua Tereza, que trabalha com modinha e roupa de uma forma geral, ele está na Gamboa. Eu acho que é um processo de consciência que a gente começa a mudar, porque poucas vezes na minha vida eu vi um diagnóstico dos empresários de uma maneira tão aberta como eu coloquei aqui. Então, esse é o primeiro passo para a gente reverter esse momento complicado do comércio local. Esse comércio local, eu acho que está do mesmo modo que está a região dos lagos para o turismo. Tá? Porque agora que está começando a aparecer os segmentos turísticos da nossa região, as cidades estão começando a participar dos workshops que acontecem lá fora. Né? Porque eu mesmo já estive várias vezes fora do Brasil e as pessoas perguntam o que é Cabo Frio, onde é Cabo Frio? Porque o nome Cabo Frio não parece, mas tira muita gente de Cabo Frio, porque a Europa é muito fria. E aqui, se fosse, por exemplo, a Costa do Sol, seria muito mais frequentado pelo europeu, porque ele quer calor. Mas esse quadro também, eu posso garantir a você, eu não sou a pessoa mais abalizada para falar do turismo,
você tem o Radamés Muniz, você tem o Dolph. Vai vir aqui, se Deus quiser. E eu posso garantir a você que são pessoas de extrema inteligência, estão com propostas maravilhosas para Cabo Frio. Essa conjugação de esforços entre Cabo Frio, Arraial, São Pedro, Búzios, entendeu? É como você falou, é a Costa do Sol, é o litoral. Olha, é o que está sendo trabalhado, fortalecer, porque o que acontece? O cliente ele pode chegar em Cabo Frio, ele se hospeda em Cabo Frio, ele faz o passeio náutico em Arraial, ele vai jantar em Búzios, e a nossa região toda ganha. Professor, eu vou dar um exemplo para o senhor. Nós temos um candidato a prefeito aqui na nossa região, que, ao conversar comigo, eu perguntei para ele, o que você vai fazer com o turismo? O turismo, por enquanto, não vou fazer nada. Vou mandar fazer uma pesquisa para saber o que a gente pode oferecer para a gente buscar os empreendedores para vir para cá. Não adianta eu oferecer o que eu quero, eu tenho que procurar uma empresa especializada e mostrar a visão empresarial desse rapaz. A visão que ele tem do futuro. Porque nós temos Cabo Frio, nós temos Cabo Frio como turismo. E não temos investimento na nossa mídia, propaganda sobre os produtos que nós oferecemos. É uma aberração muito forte. Tem mais alguma coisa para a gente? É interessante a gente colocar o seguinte, a gente pega, por exemplo, Petrópolis, né? Como é que eu posso crescer se eu tenho o Nordeste, que é longe de mim? Tá certo? Mas aí o que a gente fica imaginando? Eu tenho Petrópolis e eu tenho Barra do Piraí, Valença, eu tenho Teresópolis, eu tenho Friburgo, tá certo? Eu tenho várias cidades locais que estão a 100, 200 quilômetros. Então, vamos pensar de maneira inteligente. Se eu não posso chegar a Belém, porque é muito longe, vou chegar em Barra do Piraí. Vou fortalecer o turismo de compra local dentro do estado. Então, Cabo Frio não é diferente disso. Poderíamos estabelecer exatamente, fortalecer o nosso comércio, fortalecer o nosso turismo dentro do nosso próprio estado. Se a gente não tem condição de ir ao Nordeste almoçar, vai na Feira de São Cristóvão. Perfeitamente, exatamente é uma opção. Isso. Bom, então eu mostrei a vocês aqui o que se compra em Cabo Frio, tá certo? E as dificuldades que se tem. Então, vocês vão ver aqui que, por exemplo, 51% compra tecidos, material, aviamento, fora de Cabo Frio. Tá certo? Mas por quê? Muito daquilo que a gente não está tendo sucesso hoje em venda está relacionado a quê? A problema de preço. Eu vou mostrar aqui a você o seguinte. Deixa eu ver aqui. Essa parte que está aqui agora, que eu coloquei na tela, motivos para comprar em outra cidade. Então, você nota, tudo aquilo que eu coloquei como um comércio ou um segmento em que é pouco vendável em Cabo Frio, ou que as pessoas procuram fora, por quê? Porque o nosso comerciante, como eu disse, ele pratica preço na autoestação mais alto, espanta o comprador hoje. E ele coloca que a razão dele procurar fora é porque o nosso preço é alto. E 62% na primeira linha, tá certo? Está dizendo que é uma fraqueza. Nosso preço, 62% de 300 pessoas que avaliaram reclamaram do nosso preço. Então você veja. Isso é uma pesquisa que poderia ser eleitoral também. 300 pessoas dizer ruim, coisa boa ou coisa ruim de determinado candidato. Então, se 62% de 300 dizem que o nosso preço é alto, eu tenho que acreditar que o preço é alto. Eu tenho que agradecer a Deus por nós termos alguém que tenha feito essa pesquisa para poder chamar a atenção dos empresariais de Cabo Frio. Isso aqui é como eu disse anteriormente, é um trabalho feito pelo SEBRAE, tá certo? O SEBRAE, a Comissão de Emprego e Renda, eles contrataram essa empresa para fazer o trabalho. Então, 300 pessoas entrevistaram, reclamam de quê? De valor, de preço. Tá? Se o preço é alto, o que acontece? As pessoas vão comprar aviamento aonde? Vão comprar no Rio. Lógico. Vão comprar malha aonde? Vão comprar no Rio. Com um determinado segmento que não deu para mostrar. O senhor está falando uma coisa e eu provo isso, porque eu tenho escolinha de futebol e faço camisas e vou comprar no Rio. Você vai no Rio, o preço é mais mesmo. baixo. É verdade. Então você tem a parte de computadores, material de computador, é visto na pesquisa que muita gente vai comprar no Rio. É verdade. A diferença é muito grande. É muito grande, muito então grande. Então você pega uma cidade com 180 mil habitantes, com um comércio fantástico,
em que você só tem focado especificamente pelo povo o quê? A alimentação, remédio, calçados, roupa, uma parte de roupa, ou seja, produtos básicos. E aquilo que agrega valor, que tem uma margem de contribuição maior, eu vou buscar no Rio. Aí você veja, eu tenho, por exemplo, na parte de melhor atendimento, quase 15% das pessoas reclamam que o atendimento não é ideal. Outra fraqueza. Um outro ponto, por exemplo, que é maior variedade, e o outro são as promoções. Ou seja, o nosso público local reclama que o mix de produto oferecido pelo comércio local é ruim. Ou seja, a variedade de produto que eu ofereço, dentro da avaliação dos clientes, não me chama atenção. E nós estamos falando de 45% de 300 pessoas, quase 150 pessoas dizem que o nosso mix de produto não é o ideal. Tá certo? Então, e o outro ponto, eu tenho 28% reclamam de quê? Não há promoção. Você acabou de falar. O que é promoção? Promoção é o meu público local, são os moradores do local, saber que a Gamboa está toda em promoção. E aí o povo vai todo lá para comprar. Perfeitamente. Então, agora, para a gente sintetizar esse quadro aqui, eu fico imaginando o seguinte, um comércio em que o preço é alto, a qualidade no atendimento não é a ideal, que as promoções também não são as ideais, e que o mix de produto não é ideal, eu estou fadado a quê? Eu estou fadado a ser traído pelo consumidor local, que ele vai buscar as carências em outros locais. E eu posso garantir a você, cidades até vizinhas. E nós, eu digo para você, como morador local, nós provocamos situações para comprar fora. Perfeito. Inclusive, vale a pena colocar aqui que foram duas cidades citadas como destino para compra. Primeiro, Rio de Janeiro, e segundo, Petrópolis. Então, nós estamos falando de quê? Rio de Janeiro está a 2h20 daqui, e Petrópolis está a 3 horas daqui. Que são os pontos em que as pessoas vão buscar aquilo que Cabo Frio não tem. Ou não tem qualidade, ou não tem mix, ou não tem exatamente em condições de preço. A gente não chegou nem à metade das nossas explanações e a gente já está chegando ao final do nosso programa. Como é que o bate-papo foi rápido? Mas a gente vai marcar outro dia para ver aqui. Vamos, vai ser um maior prazer. Queria agradecer ao senhor por essa aula, pela metade, né? Fica para uma próxima oportunidade, eu marco com o senhor para a gente terminar essa aula importante que o senhor deu e mostrar essa pesquisa, terminar de mostrar essa pesquisa para os empresários. E digo para você que você deve se preocupar em participar das coisas que o SEBRAE faz. Professor, muito obrigado pela sua participação, tá? Fica à vontade para... Roberto, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a cidade de Cabo Frio por receber a mim e a minha família. Cabo Frio é uma cidade fenomenal, maravilhosa, e tudo aquilo que eu puder fazer para fazer de Cabo Frio o melhor destino turístico, o melhor destino de comércio, o melhor destino na educação, eu faço disso uma das minhas metas de vida. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus o abençoe. E que seja visto com essa sua boa vontade, os empresários da nossa cidade, que sirva. E por isso que eu disse que esse programa e outros vão vir, tão importante para você. Eu queria dizer para você que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 a 4h30 da tarde. Fique com Deus e um beijo no coração de vocês. O computador travou, a gente tem que falar. Por sinal, quero agradecer também a Deus por esse programa maravilhoso que a gente fez hoje. Professor, graças a Deus o nosso computador travou. Tem mais alguma coisinha para colocar para a gente? Porque aí a gente vai pegar um tempinho mais. É a pergunta que você me fez ontem, que é o do lance do legado, né? Ah, sim. Qual é o legado? O seu legado social. Então, o meu legado social, como eu falo nos treinamentos que eu dou na área de liderança, se você morrer, o que vai ser escrito na sua lápide? Tá certo? Então, o meu legado é aquilo que eu vou deixar de construção. Tá certo? Construção na formação de uma juventude, exatamente dentro da área do ensino da universidade, é aquilo que eu vou deixar dentro de uma empresa em que eu não provoco, vamos dizer assim, a dependência da empresa no Sérgio, pelo contrário, eu preparo a empresa para andar sozinha, eu participo exatamente na formação desse jovem talentoso que vai fazer do Brasil aquilo que nós merecemos. E que legado o senhor está deixando hoje para o empresariado cabo-friense? Legado fantástico, legado maravilhoso, onde ele vai refletir e ver que realmente precisa investir na nossa mídia local, precisa investir nele, precisa investir nos seus funcionários.
Professor, Com certeza. mais uma vez, agora, realmente, agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a você, meu grande assinante, quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as terças-feiras, de 3h30 a 4h30 da tarde. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus.